episódio no Três Irmãos, cara. A hora o cara falou assim, Rodrigão, gosto muito de você, quero fazer uma curadoria de graça pra ver quem vai e quem não vai no Três Irmãos. Eu falei, caralho, velho, como assim? Esse cara não sabe que até hoje vários tentaram barrar convidados aqui e a gente nunca cedeu pra ninguém, velho. A gente faz do nosso jeito, eu e o Robertinho sabe o nosso corre, cara. Mas ao mesmo tempo que o cara ofereceu isso, eu fiquei preocupado. Falei, pô, esse cara deve ser perigoso, né? Eu falei, por que ele é tão perigoso assim? Não, ele é um integralista, ele é um monarquista, o discurso desse cara é fascista, né? E aí a gente chegou de ônibus, um cara humilde, um cara simples, professor de história, pagou a formatura dele trabalhando de vigia noturno. A gente saiu pra almoçar junto. Você me contou também que você é catequista, que você é católico. Caramba. Mano, o que é isso? O que é esse medo que a galera tem de você? Me conta aí que eu preciso descobrir. Você é fascista mesmo? Não, então, eu vejo que o discurso do lobo mau, sabe aquela história do menino que gritava que o lobo tava vindo? Meio que eles sentem a água batendo na bunda. Porque é muito cômodo pra esquerda, de modo geral, desde aí do regime militar, pegar qualquer inimigo e falar assim, esse aí é fascista. Porque o fascismo tava morto. Então gerou um processo de pegar assim, ó, tá vendo esse neoliberal aí, ó? Fascista. Tá vendo esse outro liberal conservador? Fascista. Aí quando surge um sujeito que não se diz liberal, muitas vezes não me colocam como de direita, me colocam a esse aspecto por ser anticomunista. Mas eu sou antiliberal também. Então, pra mim, o liberalismo é tão abjeto quanto o comunismo. E aí é necessário um recalibrar de rota que eu acho que eles não gostariam de estar vendo a ascensão desse tipo de alternativa política, porque dificulta o discurso deles. É muito fácil ter um discurso forte quando seu oponente é um neoliberal semi-analfabeto, só de imitada e lacrada. Quando o cara vem e traz fontes históricas, começa a de fato desmontar toda a discursiva, porque meio que criou-se desde o regime militar uma carta branca de que, ó, naquele grupinho ali pode falar o que quiser, pode mentir o quanto quiser, que não vai ter ninguém pra tomar as dores, ou desmentir, ou pegar no pulo. Qual que foi a pecha de integralista? Eu cheguei a fazer uma série de vídeos contando a história do integralismo. Só contando a história do integralismo. E eu cheguei mesmo a abrir diversos vídeos falando, eu não sou integralista. Eu não concordo com essa ideologia. Mas eu tô aqui numa série de vídeos sobre a história do nacionalismo brasileiro. A história do canal é Saquarema por quê? Eu sou da cidade de Saquarema, o distrito do Rio de Janeiro? Eu não sou. Eu sou do interior de São Paulo. Por que eu escolhi esse nome? Porque era o codinome do Partido Conservador do Império. E é ali que estão as raízes do pensamento nacional brasileiro. Então o canal sempre veio nessa onda de redescobrir a intelectualidade brasileira. Redescobrir os construtores desse império tropical que é o Brasil. Da mesma forma que eu tratei o Partido Conservador, o Partido Liberal, mesmo positivistas, militares, eu fui lá, evidentemente, em algum ponto você vai chegar nos anos 30. E tratei da mesma forma a bibliografia a respeito do integralismo. Isso foi nos anos 30 o integralismo. É, ele é fundado em 32. Que o pai é Plínio Salgado, né? Isso, Plínio Salgado é o fundador do movimento, que ele escreve o Manifesto de Outubro, mas tem outros nomes que ajudam a consolidar a doutrina. Que isso é uma coisa curiosa. E realmente é um movimento fascista? Eu não entendo, eu queria até que você explicasse rapidamente aí pra nossa galera. Todo mundo agora é fascista. Né, assim, pode ser. Fascista, fascista é você. Entendeu? Todo mundo pode ser. Não, nem é sobre isso. Eu queria realmente entender o integralismo o que é integralismo, assim. Realmente é um movimento fascista? Então, o integralismo, ele é uma junção de diversos fatores que foram confluentes no Brasil na década de 20 e 30. O primeiro deles é o romantismo, o modernismo, a ideia de se reidealizar a identidade nacional. Esse movimento vai ganhar mais escopo na semana de 22, Semana da Arte Moderna. O Plínio, ele vai participar de maneira mais tímida e vai, a partir dali, escrever o seu primeiro romance, o seu primeiro livro, de fato, que é O Estrangeiro.
onde ele quer retratar os principais problemas que afligem a identidade brasileira. E ele vai ter esse protagonismo de se juntar com alas mais nacionalistas desse modernismo. Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitta. Essa ala do modernismo vai se chamar o Movimento Verde Amarelo. E depois eles se transformam, se radicalizando, no Movimento da ANTA. E é engraçado esse nome, né? O Movimento da ANTA parece até algo meio pejorativo pela forma como a gente emprega esse nome. Isso nos anos 20. Então a gente nem tinha muita informação do que estava acontecendo na Itália naquele momento. Esse movimento era puramente artístico. Juntava pintores, escritores, poetas, romancistas. E a ideia era, vamos retratar o Brasil a partir de dentro. Ao invés de a gente copiar os estilos artísticos da França, da Itália, os romances, todos os arquétipos europeus, vamos redescobrir o nativismo. O matuto, o caipira, o jeca. O jeca do Monteiro Lobato, nesse momento, surge como esse elemento profundo da nacionalidade. Esse elemento que vive com a subnutrição, com o analfabetismo, abandonado, que quando vai para os centros urbanos, parece que ele está em outro mundo, e sendo discriminado por essa população urbanoide, cosmopolita, que olha para o jeca, que é a representação do Brasil, com nojo. Esses elementos do centro olham para o Brasil com nojo porque só tem olhos para o que há do outro lado do Atlântico. A França, a Alemanha, a Inglaterra, eles só querem viver de modismos cosmopolitas. A gente quer ser o que tá lá, o que é bom é o que tá lá, não o nosso aqui. Sim. E essa ala do modernismo mais nacionalista, eles tinham esse ímpeto de valorizar o que é nosso, mesmo com os nossos dramas sociais, para a gente poder primeiro compreender quem nós somos, para então a gente buscar meios de modernizar tanto o Estado Nacional como a nossa identidade, a gente entender quem nós somos. A partir daí, a gente vai ter uma série de clássicos. A gente vai ter, por exemplo, um conto infantil chamado Martim Sererê, do Cassiano Ricardo, que vai ser fundamental para a gente entender esse ideário. Vão surgir diversos conceitos na década de 10, 20, 30 que vão sintetizar esse debate sobre o Brasil. Por exemplo, a dualidade entre sertão e litoral. O sertão é onde vive o matuto, o caboclo, o sujeito com diversas misérias, mas mestiço, resiliente, forte, sinônimo do tipo brasileiro. Consignado nas tradições do catolicismo popular, consignado na bruteza dos seus hábitos, na sua feição patriarcal, com todos os seus problemas e acertos, ele é o brasileiro autêntico. Enquanto o sujeito litorâneo, ele é esse sujeito sem identidade, que muda de roupa, que muda de identidade conforme a moda do momento. Qual que é a grande discussão a esse momento? De um lado, qual que era o tabu científico que não podia ser questionado? É a eugenia. O Brasil não pode dar certo porque ele é misturado. Porque ele é esse país de pardos, de mulatos, de mamelucos. O Brasil é um país de clima tropical, quente, inviável para uma civilização crescer. Esse movimento... Caralho, velho. Isso era um determinismo, isso era tido como ciência. O Brasil, para se desenvolver, precisava se embranquecer. Precisava terminar de exterminar o caboclo. Que loucura, velho. Essa é uma das origens do integralismo. O Plínio Salgado vai participar desse movimento de valorização da identidade nacional. O Plínio Salgado defendia essas ideias? Essas do caboclo, de valorização dos elementos nativos. Tá. Ele, você pode pegar na estrutura do integralismo. Qual que é o cumprimento deles? A Anauê, que era uma forma de saudação entre tribos nativas. Isso daí, a Anauê, eu tava olhando... Não pode nem falar hoje mais, pode? Virou uma parada... Nisso não, mano. Que os caras comparam isso aí com o Rai Bigodinho. Então, mas isso... que parece que vem do idioma tupi-guarani, né? De 500 anos, que é uma parada que significa... Você é meu irmão. Você é meu igual. Você é meu irmão, você faz parte de mim, né? É uma parada até bonita pra caralho isso aí, né? Então, e o sigma, que é o símbolozinho lá deles, é a ideia do integral, do todo unificado, a nação como uma só, em toda a sua diversidade. Então a ideia central do integralismo seria valorizar esse tipo brasileiro com elementos nativistas.
Tem uma das frases do Plínio, ainda na década de 20, que ele diz: mais vale uma palavra entupida do que esse calharmaço de estudos surrealistas, que era o que estava em moda na França. Então, assim, ele vem dessa corrente de pensamento artístico e ele vai passar a questionar as crises que a República Velha vinha sofrendo, vamos dizer. Então a gente tinha diversos levantes tenentistas. Em 24, por exemplo, a cidade de São Paulo foi bombardeada pelo governo federal. Porque os tenentistas haviam tomado de assalto com metralhadora, com uns tanquetes assim na rua. Cara, foi uma chacina. Você pega o interior de São Paulo, que você tem de relatos em Bauru mesmo, de violações que aconteceram, crimes hediondos, não era brincadeira não. Então, se tinha no ar, e não só por parte dos nacionalistas, mas o comunismo estava crescendo nessa época, se tinha aquele ar de decadência. Você fala assim, cara, isso aqui não vai muito longe. Antes da Revolução de 30, em outubro, o Plínio ele embarcou em uma viagem para a Itália. E lá ele conheceu o regime fascista. Não foi recebido pelo Mussolini nem nada, mas lá ele se debruçou em analisar a ordem que a Itália estava submetida. Ele falava, cara, estão fazendo avião, estão fazendo carro, estão se industrializando, estão todo mundo organizado. Lembrando que até a década de 20, a Itália estava completamente estagnada, era o grande atraso europeu. Ele fez um intercâmbio com ideias fascistas e importou isso de lá, para o movimento integralista. É aí que é a parte que cabe discussão. Que aí qual que é a questão? Quando ele volta da Itália, ele fala assim, olha, aqui a gente está vendo o desgaste da democracia liberal, a gente viu agora uma quartelada de governadores que perderam a eleição e tomaram o poder, colocaram Vargas, foi a revolução. Ele vem com uma posição assim meio duvidosa sobre a Revolução de 30, mas o que ele tá contrastando ali é que ele fala, cara, lá eles conseguiram vencer o pesadelo do comunismo, porque ele dizia que as condições de trabalho que o Brasil estava submetida era o alimento para que os bolcheviques pudessem crescer. Ele temia muito que uma revolução comunista fosse estourar no Brasil, porque não tinha lei trabalhista, não tinha nenhum amparo social, não tinha nada. Então, ele estava temendo que, na percepção dele quanto nacionalista, o liberalismo ia provocar a chegada do comunismo. De tal forma era a desordem e a miséria do regime liberal que o comunismo iria parir como um efeito rebote. Não, mas a preocupação dele era com o liberalismo ou com o comunismo? Com os dois. Ele era antiliberal e anticomunista. É porque ele tinha uma associação meio que indireta, mas lógica para os dois, né? Que um levava ao outro, no caso. Sim. O liberalismo, pelas suas formas de exclusão social, preparariam uma massa indignada que toparia qualquer coisa para uma possível melhora na sua qualidade de vida. E o comunismo seria esse elemento vigarista que abocanhariam essas massas para impor uma ditadura do proletariado. Esse era o temor dele. Atenção, só para deixar claro aqui, até o momento, eu não tô dizendo nada se eu concordo ou discordo do Plínio. Tô falando da biografia dele aqui. Estamos falando sobre o Plínio e não sobre Saquarema. Isso não é a sua opinião, isso são fatos, né? Isso é a história. Tanto é que eu sou um grande apoiador do Getúlio Vargas. Eu acho que a Revolução de 30 foi muito boa. E aquele já Sério, você é um getulista? Geralmente me colocam dessa forma, mas eu não posso negar a minha admiração ao Getúlio, não. É o maior brasileiro de todos os tempos, assim, pelo menos governante, chefe de Estado. Sim. Mas, qual que é a questão? Ele volta, mas ele não quer copiar o fascismo, porque ele não estudou nada do fascismo lá. Ele não sabia qual que era a forma de organização. Ele tinha leves cacuetes, assim, do que ele pôde ver. Mesmo se envolvendo com Mussolini e tudo. Ele não conheceu o Mussolini lá. Não? Ele foi como um cidadão comum. Ele ficou vendo lá as movimentações de rua, os movimentos artísticos. Ele não teve contato com a burocracia de Estado da Itália. Ele só foi um observador, entendeu? Falou, cara, aconteceu alguma coisa aqui, que eles estão fazendo avião, estão fazendo tanque de guerra, estão se industrializando, e a gente tá naquele pega pra capar. Eu acho que eles conseguiram evitar, porque antes do Mussolini subir ao poder, tava uma grande polarização entre liberais e comunistas. E o medo era que os comunistas conseguissem assumir o poder devido ao desgaste dos liberais. Essa era a preocupação. A partir daí, se criou uma terceira via,
que é o fascismo, onde eles onde a percepção da época é de que o fascismo conseguiu, a partir do regime corporativo, que seria o Estado sindicalista, organizar a classe trabalhadora e patronal, fazendo uma concórdia entre elas, evitando tanto o retorno à democracia liberal, como o desdobrar de uma revolução comunista. O Plínio falou, cara, isso me parece fazer mais sentido. A gente sai daquele estado de anarquia total, do liberalismo, e não cai num outro estado de anarquia, que seria o comunismo. Uhum. Ele fala, isso aqui me parece fazer mais sentido do que apoiar uma das duas vertentes políticas. Uhum. Ele volta pensando em a primeira ordem, rejeitar a Revolução de 30, e depois ele volta atrás. Ele funda um jornal chamado A Razão. E nesse jornal, ele primeiro escreve junto dos revolucionários de 30 um manifesto para que fosse um programa de metas pós-revolucionário. Qual que era o medo dele? Quem fez a Revolução de 30 foi a Aliança Liberal, que era um conjunto de governadores que não aguentavam mais a dominação paulista e depuseram essa elite paulista. O medo dele é que após a Revolução, o programa da Aliança Liberal fosse implementado, que seria o quê? Retornar à ordem liberal, só que sem a elite paulista. Seria a mesma coisa, só que sem os paulistas. Seria ruim igual. Uhum. Então ele criou um programa junto dos revolucionários, principalmente dos militares, no sentido de pressionar o governo provisório a aprofundar a revolução. Vamos refundar o Estado Nacional, não volta para a ordem anterior. Só que assim, não sei se vale a pena a gente entrar em muitos pormenores, mas basicamente o que acontece é que os revolucionários, principalmente militares de São Paulo, eles vão se coadunando com as elites derrubadas e vão pressionando o governo provisório para uma constituinte. Porque ele fala, tá sem constituição, é ditadura, não sei o quê. Enquanto o Plínio, ele vai falar assim, cara, as elites que estão dispostas nesse momento pra gente é as mesmas do antigo regime. Se a gente for fazer uma constituinte com essa gente, a gente vai voltar pro que era antes. Liberalismo. Eu prefiro, então, dar meu apoio à ditadura do Vargas. Vargas, não faça uma constituinte. Governe de maneira patriarcal. Faça você as reformas necessárias até que a gente possa construir outra elite e aí fazer uma nova carta constitucional. Antes Vargas que os liberais no poder novamente. É. Essa é a ideia. Essa é a ideia ali entre os 30 e 31. Tem muitas reviravoltas na história do Plínio. Tempo é seu. O que acontece? Ele volta e não funda a ação integralista imediatamente. No jornal A Razão, onde ele passa a prestar apoio ao Getúlio, defender um regime mais cesárico, nessa figura do chefe patriarcal nacional, tutelando uma massa amorfa, ainda meio perdida, atomizada, sem capacidade de se organizar, o que ele vai elaborando? Um conjunto de programas que serviria para chamar a atenção do governo para ver se o governo fala, não, chega aí, vamos implementar isso aí, gostei da sua ideia. A ideia dele era essa. Ele ia usar o jornal para fazer uma série de recomendações. Olha, acho que você deveria fazer assim, talvez essa forma de representação, papapá. E fazer uma curadoria ali para eles, né? Falar o que você precisa fazer, o que você não precisa. Eu sou curador de suas ideias. Exatamente, só que o governo provisório falou... Nem ligo. Ele ficou a ver navios, entendeu? Uhum. Só que essas sugestões foram servindo de base para o que viria a ser o Manifesto de Outubro, que é o manifesto de fundação da ação integralista, que vai acontecer em outubro de 32. Só que o que acontece nesse meio do caminho? O Plínio, ele tinha muitos contatos na faculdade do Rio de Janeiro, que era a faculdade, a UFRJ hoje, né? Mas era a faculdade do Brasil, tinha muitos contatos no Largo São Francisco, no curso de Direito. Então tinha uma galera mais intelectualizada, antiliberal e anticomunista, que via nos dois regimes uma crise completa, que estava lendo o jornal dele falando, cara, isso aí faz sentido. E vão se aglutinar com ele. Então uma série de acadêmicos, universitários, homens de Estado começam a se aproximar dele. E ele vai construindo pontes com diversos outros movimentos pregressos a ele. Ele sai do modernismo, ele tá ali advogando por um regime não liberal e nem comunista, e paralelamente, por exemplo, no Ceará, tinha uma liga trabalhista gigantesca, que era a Liga Cearense do Trabalho. Eles sindicalizavam trabalhadores e patrões para buscar como se fosse
Hoje a gente tem, né, as convenções de classe. Naquela época era crime. Convenções de classe não tinham validade jurídica. Caramba. Então, a Legião Cearense do Trabalho, ela fazia esse papel de mediação e tinha muito apoio dos padres da região. Dom Helder Câmara, que está em processo de beatificação, de santificação, ele já é beato, salvo engano. Por exemplo, integrava a Legião Cearense do Trabalho. O Plínio fez contato com o Sombra, que era o líder da Legião, falou assim, ó, vamos manter um diálogo. Pegou diversos movimentos nacionalistas aqui de Minas e foi conversando com eles. Tinha, inclusive, o partido, não era partido não, era Ação Social Brasileira, que eram os caras que esses eram fascistas, que eles queriam criar um partido nacional corporativista nos moldes italianos. Caralho. Esses caras, sim. Dom Helder Câmara era... Muita gente fala que ele é um padre marxista, né? Então, e ele foi integralista. Sério, ele foi... Muita gente fala que, ó, padre comunista. Então ele foi integralista. Foi integralista. Diversos nomes do trabalhismo getulista foram integralistas. Diversos nomes do folclorismo, que nem o nome de maior destaque do folclorismo brasileiro é o Câmara Cascudo. Foi camisa verde até o fim da vida. Então, assim, era um movimento que tinha um ar, naquele momento, assim, reacionário para os comunistas, porque era um empecilho à revolução, mas extremamente progressista se comparado com os liberais, que eram eugenistas. Sim. Então, essa era a grande dualidade. Só que aí que vem a questão que é engraçado. Porque ele vai articulando com esses grupos e ele já estava prestes a fundar a Ação Integralista. Ele ia fazer uma reunião no dia 10 de julho de 32 com o Obiano de Melo, que era o chefe desse partido fascista em formação, e com o Severino Sombra, que era da Legião Cearense do Trabalho. Ia reunir os três no Rio de Janeiro para bater o martelo para ver se eles conseguiam se juntar e fazer um movimento gigante de envergadura nacional. Para tirar o liberalismo de vez do território nacional. E o comunismo. E o comunismo também. Sim. Mesmo com o Partido dos Trabalhadores do Ceará, mesmo com esse grupo de trabalhadores esses trabalhadores cearenses eram católicos e sindicalistas, mas anticomunistas. Anticomunistas, esses trabalhadores? Eles eram fortemente anticomunistas. É que a Guerra Fria danificou muito o debate político. Mas a terceira via ao liberalismo e ao comunismo sempre foi esse corporativismo, que é a ideia de você criar sindicatos patronais e de trabalhadores. Eles vão escolher os seus representantes e vão se reunir numa corporação, que é a corporação de ofício. É por isso que chama corporativismo. A partir dessa corporação, eles vão ter representantes de mesmo peso e vão ter condições de mediar suas relações, sem precisar partir para uma revolução ou partir para casa de polícia, como os liberais faziam. Então era uma saída do meio, de conciliação de meio termo. É por isso que era uma terceira via. Então, assim, quase todos os movimentos sindicalistas até o fim da Segunda Guerra Mundial eram de terceira via. Eram, na sua maior parte, católicos. Basicamente, os Estados Unidos ele conseguiu entregar de bandeja todo o movimento sindical anticomunista na mão dos comunistas. Na prática, foi isso. Foi interferência dos Estados Unidos? É que quando os Estados Unidos se tornou o símbolo do que é ser de direita... O que a direita liberal prega? Não, sindicato é coisa de pelego. Você não precisa se preocupar com seus direitos, não. Porque o patrão tem que negociar direto com você. Entendi. Aí nessa que automaticamente já tem uma migração. Foi pro sindicato, automaticamente caiu na mão da esquerda. Vem pra cá que eu defendo o trabalhador e eu que te defendo. Até então, os maiores movimentos sindicalistas eram todos de extrema direita, porque eles eram antiliberais e anticomunistas. Caramba, velho. Todos. Só que isso não pega só os sindicatos. Por exemplo, o maior movimento negro da história do Brasil até então, o primeiro movimento negro moderno, foi a Frente Negra Brasileira, que foi organizada e liderada por Arlindo Veiga dos Santos. Ele era de São Paulo, de Itu, mas fez a carreira acadêmica dele em São Paulo, na Faculdade de Filosofia e Letras. E ele fundou uma confederação dos movimentos negros que estavam todos largados, assim, esparsos. Ele unificou todos eles. E aí que tá, esse movimento negro era extremamente nacionalista, antiliberal, anticomunista e católico. E foi o maior movimento negro de então. Eles conseguiram fazer oficinas para o ensino do letramento, ensino de ensino técnico,
cabeleireiro, mecânico, essas coisas, ensino de línguas, faziam orquestra, tinham clubes. Cara, era um movimento fenomenal, cara. E a ideia deles era, não é reivindicar uma negritude propriamente africana, mas eles tinham a percepção de que o Brasil, ele é a mistura. O africano compõe a identidade nacional. Nós não estamos fora da identidade nacional. Pelo contrário, a gente tem que se assenhorear dela. A visão do Arlindo era falar, cara, a cultura brasileira tem sangue negro, tem influência africana, e nós somos brasileiros. Não somos afro-brasileiros. Nós somos brasileiros nato mesmo. Quem criou essa cultura aí que todo mundo gosta, de um sambinha, da feijoada, de tudo quanto é símbolo nacional ligado à origem africana, bantu, não é que a gente quer voltar pra África. Isso nem existe na África. Tal como existiu no Brasil, a nossa identidade é brasileira. A gente é brasileiro acima de tudo. Aí vem a questão mais controversa de todos. Quando o integralismo estava crescendo demais, criou-se uma organização chamada FUA, a Frente Única Antifascista, que juntou liberais e comunistas para combater o fascismo. E aí sabe qual eram os militantes do lado fascista? Os camisas brancas, que era da Frente Negra Brasileira, era a Legião, e os camisas verdes da Frente Integralista Brasileira. O movimento negro, sindicalista e integralista juntos contra os comunistas e liberais. E isso tinha pega pra capar na rua. Tanto assim que tem emboscadas que os comunistas faziam, porque eles tinham menos gente, e teve caso de tiroteio, que eles emboscavam e davam facada na rua. Cara, dentro da bibliografia integralista, tem até uma ritualística meio maluca deles lá. Que eles falam assim, o primeiro mártir integralista foi esfaqueado, não sei o que, levou tiro num gueto, papapá. Cara, casos bizarros, assim, o Brasil tava prestes a entrar num E os grupos eram bem definidos e conhecidos. Sim. Quem era de um grupo, todo mundo que era do outro sabia. Sabia. Até porque o integralismo, ele tinha bebido de diversas influências anteriores a ele. Então, na virada ali do século XIX para o XX, a gente teve diversos movimentos nacionalistas que acreditavam no civismo como forma de construção de uma identidade comum. Então, Olavo Bilac, por exemplo, tinha a Liga Nacionalista Brasileira, que ele fazia a reivindicação do alistamento militar obrigatório. Porque como não tinha educação primária no país, eles acreditavam que todo mundo, tendo que se alistar, teria o ensino do culto à bandeira, aprender os hinos, se formaria uma identidade igual para todo mundo. Porque imagine naquela época, centros urbanos estavam esvaziados, todo mundo estava no sertão, ninguém se conversava. Pô, 1920, nego achava que o Dom Pedro II ainda era imperador no campo. Então, e era criar o mínimo de cultura, né, homogênica ali, uma cultura só para todo mundo, né? Era a base, pelo menos. Pelo menos um símbolo em comum que é a pátria. Certo. Então, Olavo Bilac, ele acreditava que o alistamento militar poderia ser essa forma de criar esse senso de identidade comum, a preocupação com o país. Tinha até lá uma lista de mandamentos do patriota brasileiro. É um negócio até engraçado, mas é muito civilista e pouco político. Era só essa necessidade que a gente precisa criar uma identidade moderna, assim, com símbolos o quanto antes. E o integralismo, ele pegou muito dessas características. Então você vai ter... todo mundo lembra muito das marchas integralistas, né? Que eram milícias, assim, todo mundo uniformizadinho. Só que a maior parte desses moleques aí era tudo menininho de 12, 13, 14 anos, que a mãe colocava e falava, esses moços aí são bons, porque eles ensinam você a cantar o hino, a marchar, a ir no 7 de setembro. Era quase como um desfile cívico, tá entendendo? Então eles tinham as marchinhas que eles cantavam lá. Evidentemente tinham setores da ação integralista que eram milícia mesmo, que como tava tendo pega pra capar na rua... Eles lutavam com os comunistas e com os liberais, no caso. Sim. Esse setor. Daí tinha um setor de milícia mesmo, que era uma organização paramilitar, que era para enfrentamento de rua mesmo. E isso também tinha do outro lado, com a FUA, que é a Frente Única Antifascista. Eles estavam comprando arma, É por isso que o Estado Novo vem e vai tanto jogar os comunistas na criminalidade, quanto os integralistas também. Porque se as coisas continuassem correndo livremente no regime democrático... Ia virar uma guerra civil isso aí. Não tinha como... E aí, vale lembrar... Já tinha uma guerra civil. Espanhola. Mas de pequena proporção, não?
Então, já Porque tinha... já rolava os conflitos, já né? tinha, já, né? Só que, vale lembrar, contemporizar aqui, que em 36 começa a Guerra Civil Espanhola. Aí sim. Uma guerra das mais mortíferas e brutais do século XX entre nacionalistas e comunistas. Então, Vargas tava com uma orelha em pé assim, tipo, cara, tá pintando um clima perigoso aqui. E a Guerra Civil Espanhola serviu como um teatro de testes para a União Soviética e para a Alemanha nazista. Então, eles... Como assim? Ambos estavam financiando seus respectivos lados. Sério, Certo. a União Soviética mandava grana pros comunistas Grana, na Espanha. avião, armamento, soldado treinado, mandava tudo e isso. os nazis financiavam os liberais. Não, os nacionalistas. Os Os liberais, nacionalistas, os nessa nacionalistas. altura, também tiveram que Já correr do país. Teve Eles que já vazar tavam- fora. Teve que vazar fora. Porque ali virou uma guerra por procuração, basicamente. Uhum. Então, isso era o que o Vargas temia. Só que vem mais um agravante que é engraçado do integralismo. O integralismo, ele louvava o caboclo, o nativo, o tupi, tinha essa... Falei do movimento da anta, antes do integralismo. Por que a anta? Porque no folclore, na mitologia tupi, a anta era um ser sagrado, um ser que representava a sabedoria, que abre os caminhos da mata, que revela um sentido metafísico mesmo para os tupis. E eles queriam resgatar essa simbologia poderosa, né, da identidade, do misticismo. A real é que o modernismo, eles queriam criar um folclore próprio, uma mitologia brasileira própria. Esse imaginário mesmo fantasioso, assim, que, de alguma maneira, assim, nos preenche de uma certa beleza, né? Então, tudo isso assim, é muito simbólico, é muito importante. Só que vamos lá, se a gente tá falando de valorizar o mestiço, de integrar todo mundo com os mesmos símbolos, como vocês acham que a Alemanha via isso com os seus colonos lá no sul do país? Começa uma situação muito engraçada entre os integralistas e a Alemanha, porque a embaixada alemã no Brasil ficava mandando comunicados, toma cuidado com esse movimento aí, porque eles querem apagar a nossa identidade. Eles acusavam os integralistas de querer caboclizar o teuto brasileiro. Caraca, entendi. Então, começa uma disputa aberta no sul do país entre os integralistas, que falavam que queriam fazer o teuto brasileiro largar a camisa caque alemã e vestir a camisa verde. E enquanto os alemães queriam manter essas comunidades isoladas, falando alemão, porque, bom, com um desfecho diferente na guerra, eles poderiam, inclusive, se Usar projetar pessoas no pra cá. Brasil, né? Então, o Plínio eu tenho até as gravações disso que eu usei nos vídeos também pra ilustrar, onde ele fala, o integralismo teve 3 grandes inimigos: os liberais de Washington, os comunistas de Moscou e os nazistas de Berlim. Os 3 fizeram de tudo para embargar o integralismo do Brasil, blá, 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 blá. Então, é fácil falar que ele é fascista ou não é fascista? Não. Aí vem a parte doutrinária. O principal teórico do Estado integral, que era a proposta deles de Estado, era o Miguel Reale, que estruturou toda a doutrina integralista se contrapondo à do Rocco, que era o principal teórico corporativista do regime italiano. Então ele falava que o regime do Rocco, ele era modernista, ele era secular, ele não tinha um interesse real na representação dos símbolos italianos, eles queriam refundar a Itália, enquanto o integralismo teria uma função social, teria a valorização dos elementos e da cultura pré-existente, e ele começa a fazer uma série de diferenciações no recorte das instituições entre os 2 tipos de corporativismo. Então, isso que foi a parte inconclusiva que eu deixei inclusive nos meus vídeos. Porque assim, de um lado você vai ter o Plínio falando que o integralismo é brasileiro,